Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, como é que está sendo o seu dia, sua noite, sua tarde? Talvez passando por frustrações. Mas isso, apesar da gente não aceitar, faz parte da vida. Eu convido você para assistir agora um resumo de uma pregação minha falando sobre frustrações. Será para a sua edificação. Não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Deus te abençoe. Vamos falar de uma emoção que com certeza todo mundo conhece muito bem: a frustração. E nesta análise a gente vai mergulhar fundo nela, mas por um ângulo diferente, olhando através da lente da fé e das nossas expectativas. Para começar, vamos imaginar a cena: uma estrada de terra empoeirada por um vilarejo chamado Emaús, e caminhando por ela, dois discípulos de Jesus. Eles não estão apenas caminhando, eles estão confusos, tristes e, acima de tudo, profundamente frustrados. A esperança deles tinha sido completamente esmagada. Sabe por quê? Porque a realidade que eles estavam vivendo não batia nem um pouco com o futuro que eles tinham imaginado. E é daí que vem a grande questão. Para entender a jornada deles, e a nossa também, a gente precisa primeiro entender o que é, afinal, esse sentimento que estava nublando a visão deles. Olha, no fundo, a frustração é basicamente isso. É o buraco, o abismo entre aquilo que a gente espera que aconteça e aquilo que de fato acontece. Simples assim. E de onde é que ela vem? Bom, essa sensação geralmente brota de algumas raízes bem conhecidas. Primeiro, quando a gente fica esperando um resultado muito, mas muito específico. Segundo, quando a gente cria cenários na cabeça que são meio irreais, sabe? E terceiro, quando falta uma compreensão do quadro geral da situação. E isso nos joga direto no centro do conflito. Aquele choque clássico entre o que a gente quer, o que a gente planeja, e um plano que, talvez, seja muito maior do que a nossa capacidade de entender. Esta comparação aqui é fantástica para a gente visualizar essa tensão. Os discípulos esperavam um rei poderoso, vitorioso. O profeta Jonas, ele esperava um julgamento divino, fogo e destruição. Mas o plano real era algo radicalmente diferente. A história de Jonas é um caso extremo disso. O homem ficou mas tão frustrado porque o plano de Deus envolvia misericórdia em vez da destruição que ele esperava, que ele literalmente ficou com raiva de Deus. Dá para acreditar? Com raiva de Deus por ele ser bom e compassivo. Ok. Então, se os nossos planos podem dar errado e nos frustrar, como é que a gente navega por essa decepção toda? Qual é o caminho? E aqui a gente encontra um exemplo poderoso na história de Jó. Pensa só, um homem que perdeu absolutamente tudo e, com toda a razão, exigia respostas. Ele queria entender uma situação que parecia ser a maior injustiça do mundo. Mas a resposta de Deus para Jó não é uma explicação, não é um porquê, é uma pergunta poderosa, feita para tirar o foco dele de seu próprio sofrimento e fazê-lo enxergar uma escala infinitamente maior. É nesse momento que a ficha cai para Jó. É a grande virada. Ele finalmente percebe e aceita que o entendimento dele é limitado, mas que os propósitos de Deus, esses não podem ser impedidos. E esse ato de alinhar a nossa vontade a uma vontade maior, ele encontra a sua expressão máxima, o seu ápice, no momento de maior provação do próprio Jesus. Lá no jardim do Getsêmani, cara a cara com a morte, Jesus nos dá um modelo perfeito do que é priorizar a vontade de Deus acima do desejo pessoal, mesmo diante de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. Tudo bem, mas como isso se traduz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, onde a gente deveria focar os nossos pensamentos? A grande orientação aqui é a seguinte: em vez de ficar remoendo as previsões negativas, sabe, aqueles cenários ruins que a gente cria, a sugestão é ser proativo, é escolher ocupar a mente com aquilo que é bom. E para isso, existe até uma cola, um guia prático que vem direto de Filipenses 4:8. É quase um checklist para cultivar uma mente mais saudável. Pense no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, puro, amável, naquilo que tem boa fama. E para fechar, fica uma reflexão, uma provocação final. E se a frustração não for só um obstáculo? E se, na verdade, ela for um convite? Um convite para a gente aprender a confiar num plano que é muito, muito maior do que os nossos próprios horizontes limitados.